eu estou aqui cercado de dois amigos, duas pessoas competentes nas suas áreas e duas pessoas que vão dar uma grande contribuição no Hora Geral. E eu queria que meu público telespectador utilizasse, aproveitasse e fizesse perguntas pelo 981387000. À minha esquerda, Amazor Ribeiro. Ele é um especialista em segurança. Eu agradeço a sua presença aqui. Tudo bem, Amazor? E aqui à direita, uma figura que eu acho que vocês não conhecem. Pelo contrário, ele é muito conhecido e é competente na sua área, que é o meu irmão, Márcio Harrison. Ei, Babu, dá um abraço aqui, ó. Grande Márcio Harrison. Satisfação, Você Douglas. sabe, Márcio, a gente tem um tempo nessa caminhada na comunicação, Amazor, mas às vezes a gente não tem a oportunidade de dividir espaço com os amigos competentes. Uma vez eu estava conversando com um amigo, uma liderança aqui da região, e eu falei, poxa, por que será que a gente não aproveita essas pessoas que têm competência, tarimba, para poder colaborar nas suas áreas? E eu lembrei, sem ser repetitivo, de uma grande figura que chama-se Osiris Silva. Osiris Silva. Que é o reitor da Unimonte, foi ministro e foi o criador da Embraer. Exatamente. São José dos Campos hoje vive pesquisa e tecnologia graças a um Osiris Silva, que está quase semanalmente aqui como reitor. E ninguém, nenhum prefeito, nenhuma instituição chama ele para ouvi-lo e poder ajudar a desenvolver a nossa região, Márcio. Mas ele é uma pessoa, tanto é que foi tema até de escola de samba, por cabedal, os estudos, os livros, lançamentos dele, Douglas. Entendeu? Então eu vejo assim, pessoas importantes nas suas áreas e às vezes elas não são aproveitadas como deveria. Mas o tema do nosso Hora Geral de hoje vai ser segurança. Eu fiz questão de convidar o Márcio Harrison para dividir o espaço com o Amazor Ribeiro, porque o Amazor, não sei se você sabe, Márcio, mas o Amazor ele tem mais de 30 cursos na área de segurança. 30 e quantos? Só pelo Senasp são 30. Explica para o nosso telespectador o que é Senasp. A Senasp é a Secretaria Nacional de Segurança Pública, ligada ao Ministério da Justiça, e desde 2005 eles desenvolvem cursos justamente voltados para as guardas civil. Tanto que eles criaram a Matriz Curricular Nacional, que é uma grade de mais de 80 cursos, voltado para a capacitação das guardas civil, justamente para gerar um padrão de capacitação. Óbvio. E isso daí, a partir de 2005, foi gerenciado dessa forma pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, e criou, inclusive, o PRONASSE, que é um outro programa nacional que cria cursos específicos, inclusive, só que esse curso passa a ser presencial. Com verba, inclusive, para as guardas, né? Justamente. Eles criaram esse programa, incluíram as guardas civis, no Sistema Único de Segurança Pública, né, porque tem que ter uma padronização, isso não é exclusividade de um município ou de outro. E tudo isso seria para complementar alguma possível falha da segurança pública municipal, que talvez a guarda viesse a complementar essa necessidade. Amazor, não sei se você pode responder, eu também quero ouvir o Márcio Harrison. Por que a gente não vê as guardas, já que você falou desse curso que está à disposição das guardas em todo o Brasil, desde 2005, por que a gente vê uma diferença da Guarda Municipal de Praia Grande com a Guarda Municipal de Santos, com a Guarda Municipal de São Vicente, por exemplo? Eu vejo a Guarda de Praia Grande armada, uma corporação, tem um canil, ou seja, uma guarda mais atuante, se comparado à cidade de Santos, que a gente sempre lembra, né, Márcio? Exatamente. Cidade polo da região metropolitana. Mas eu não vejo, por exemplo, na guarda, nesse quesito, um aperfeiçoamento como em Praia Grande. Aí, Douglas, o que nós podemos direcionar, né, sem querer estar culpados, mas se a lei existe e deu um prazo para ser cumprido, a lei tem que ser cumprida. O município ele tem que se angariar de recursos para poder aplicar a determinação da lei. Agora, inclusive o próprio governo federal, através do Ministério da Justiça, ele cria verbas suplementares através de convênios que o município pode fazer diretamente com o governo federal
para suprir essa falta de verba que o município possa não ter para investir nas guardas civil. Esse processo aí foi muito bem elaborado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. E justamente porque aquele problema, não adianta jogar só uma lei para os municípios cumprirem, se o governo federal, inclusive, não der um recurso suplementar. Isso daí eles fazem. Agora, só que aquele problema. Tem que ir atrás. As secretarias, justamente, as secretarias dos municípios, eles têm que constituir equipes específicas dentro da sua secretaria, porque, inclusive, no Senasp tem um curso específico para fazer essas realizações de convênio. Por quê? O convênio precisa da apresentação do projeto, a execução do projeto e depois a prestação de contas do projeto. Porque o governo federal quer saber que realmente o dinheiro foi aplicado. Exatamente. Márcio, eu fiz questão de iniciar com o Amazor, porque você, como jornalista, como advogado e como especialista em segurança, eu quero que você fique à vontade de vir, já se for o caso. Eu acredito que as guardas municipais poderiam dar uma grande contribuição para a segurança da nossa região, se comparado à Guarda Civil e também à Polícia Civil e à Polícia Militar. E eu vejo, às vezes, a Guarda, vamos falar de Santos, por exemplo, tendo atribuições que não são atribuições, no meu entendimento, para um guarda municipal. Acordar um morador de rua, multar se jogou lixo no chão, entendeu? Eu acho que a corporação devia ser mais atuante na segurança da população e dos turistas, eu penso assim. Boa tarde, Douglas. Boa tarde a você, telespectador. Antes, abrir um parênteses, se você me permitir. Pois não. Toda a equipe maravilhosa. Olha, eu estou, assim, surpreso com a repercussão da TV Ilha do Sol e pela imagem. Por que eu falo isso? Se você me permitir. Lógico. Porque quem não é refém de TV a cabo, pode muito bem comprar ou adquirir até de graça hoje o kit, o conversor, e colocar, por experiência própria. Eu pego no bairro do Campo Grande, Santos, com antena digital. Então é só para começar a conversa. Agora, fica à vontade, o programa é seu também, pô. Agora acho que eu vou apanhar um pouquinho do Amazor. Nós temos a Lei 13.022 de 2015, que foi sancionada pela presidente Dilma. Estatuto do quê? Das guardas municipais. Aí você me pergunta, mas por que uma guarda vai bem e outra guarda vai mal? Uma coisa chamada o quê? Saúde financeira, meu amigo. Porque manter uma guarda municipal e suas estruturas é muito caro. Então, muitas vezes, o município não consegue suportar, aguentar, assim, digamos, aquela verba X, carimbada. Ó. Como tem para a saúde, ó, essa verba não pode ser mexida. Para a educação, essa verba não pode ser mexida. E para a segurança pública municipal, também não poderia ser mexida. Mas, você criar a guarda municipal é muito caro, dá muita despesa. Então, muitas vezes, o que eu falo, Douglas? Em vez de você, município, prefeito, criar uma guarda municipal, auxilie as suas polícias civil e militar, que vai ser um custo menor e vai, na contrapartida, ter um resultado melhor, até que se venha a saúde financeira. Essa situação. Segunda situação, armamento da guarda municipal. Você sabe por que os guardas estão armados? Porque eles querem estar armados, porque prefeitura nenhuma quer assumir o ônus. Falando de Praia Grande, né? Eu falo de Praia Grande, eu falo de Bertioga. Sim. Porque foi através de uma ação liminar que os guardas se armaram. Se armaram por quê, gente? Pela violência. Escudo protetor do guarda, qual que seria? Uma tonfa? Seria um taser? Somente isso? Quando a população vê um homem farmado, uma mulher fardada, ele não quer saber se é um policial militar, se é um policial municipal, que não existe, é o guarda municipal, o guarda civil, ele quer auxílio. Agora, o policial militar, o policial civil, ele tem a obrigação de fazer isso. Agora, como é que eu faço com o guarda municipal com uma tonfa correr atrás de um assaltante que está com um fuzil, com um revólver, uma pistola, segregando? Antigamente, você tinha o quê? O guarda municipal? Olha, é para cuidar de praça, de estátua, dos bens de públicos. Próprio público, ledo engano. Muito embora no próprio público tem o quê? Pessoas, seres humanos, como disse o Amazor. Então essa historinha de que o guarda municipal é para cuidar de estátua, é para cuidar disso, daquilo, é um desvio que tem finalidade. Agora, devido à violência que campeia o Brasil, o estado de São Paulo, só em Santos e região, Baixada Santista, onde se morre mais policiais militares por metro quadrado que o estado de São Paulo, esse peso, esse fardo de você hoje colocar uma arma na cintura do guarda, muito embora vai ser bem treinado com certeza,
quer dizer, muitas vezes o município ele não quer esse ônus de uma ação de ressarcimento de dano, de repente um disparo. Agora, não é assim, pega a arma, põe no coldre dele, olha, você vai estar armado. Não, existe, como bem falou o próprio Amazon, ele vai ser treinado, vai ser adestrado para isso. Eu tive até em contato com o secretário de Segurança da cidade, que é o Delbel, o Sérgio Delbel Júnior, que é um dos comandantes da Polícia Militar por muitos e muitos anos, comandou a rota, inclusive. Ele estava em fase de licitação da Lei 866 para a aquisição do armamento para ministrar esses cursos. Agora, eu pergunto para você, Douglas, essa questão do armamento, como é que funciona? Nós temos a Lei 10.826. O que tem a Lei 10.826? A Lei dos Armamentos, o Estatuto dos Armamentos, não tem? Não foi mudado, não foi alterado o texto de lei recentemente pelo hoje ministro, né, o ministro Alexandre de Moraes, que foi secretário de Segurança de São Paulo? Aquelas armas arrecadadas, por exemplo, de intervenção policial, de criminosos, não poderiam ser novamente reutilizadas? Eu não sei se pode, nesse momento, usar esse instrumento, por exemplo, da lei do Estatuto do Armamento 10.826, para angariar algumas armas boas que deveriam ser destruídas e cedê-las a título gratuito para as corporações. Isso seria uma forma. Agora, é um ônus muito pesado. Eu pergunto para você, o guarda hoje, o guarda ser humano, ele quer assumir esse ônus de segurança pública? Porque hoje é um fardo pesado, Douglas. Concordo. Agora, Amazon, um contraponto aí do Márcio, com relação ao custo para manter uma guarda. Esses cursos que você citou da Senasp, né, eles também envolvem uma verba mensal para manutenção desses batalhões? Justamente. A instituição que quiser fazer parte e ter esse recurso de verba, ele tem que fazer o convênio com o governo federal. Inclusive, a própria Secretaria Nacional de Segurança Pública, ela abre uma grade anual de, no mínimo, 6 módulos de cursos que é feito pela internet. O guarda não vai gastar nada para fazer esse curso. Ensino à distância. Ensino à distância. O curso vem com certificado, um certificado legal pelo Ministério da Justiça, assinado pelo ministro, assinado pelo secretário. Então, quer dizer, o próprio curso que ele está sendo feito pela internet, esse curso é um certificado que pode contar no currículo dele. Agora, o que a gente acredita, o que a conferência defende, essa condição do guarda querer ou não querer, armado, ele, infelizmente, ele tem que escolher a profissão que ele quer. Porque a partir do momento que nem um policial de qualquer outra força, ele quer ser um policial, mas não quer trabalhar armado, então ele tem que... Eu quero ser locutor, mas eu não quero falar no rádio. Justamente, ele tem que procurar... Eu quero ser médico, mas eu tenho medo de sangue. Justamente. Então, esse paradigma que a gente já vem vivendo, né, no caso, nesses anos todinho, algumas instituições, elas criaram algumas... E nós tivemos, em várias capacitações de curso que foram feitas em outras cidades, o gestor, ele criou até um mecanismo interno da instituição, que ele foi perguntar para o efetivo, qual é o efetivo que quer trabalhar como policial. Sim. E o efetivo que não se vê em condições. Agora, existe um detalhe. Isso aqui em Santos? Não, isso no interior. Em Santos não foi Inclusive, adotado. A Guarda Municipal de Paulínia, sem cortar já o próprio Amazônia, eu acompanhei de perto, você ainda faz, fazia escolta de preso por fórum. Usavam pistola 380 e calibre 12. Eu sei porque eu vi, fazia escolta de presos no fórum, sim, Paulínia. Sim. Não sei se isso acontece ainda. Agora, são realidades diferentes. Não, né? Mas, Márcio, a questão não é um envolvimento político. O envolvimento é o compromisso que tem que se ter com a população. Sim. Agora, você vai para Barueri, Carapicuíba, Cotia, até em Budas Artes, que é uma cidade pequena. Também. Em Budas Artes não tem 70 guardas, mas você vê os 70 guardas na rua atuando. Agora, é aquele problema, é aquilo que eu, inclusive, estava explicando. Eu, como gestor, eu não posso pegar o meu efetivo e falar, esse vai usar um armamento e aquele outro guarda não vai usar o armamento. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que abrir o curso de treinamento, instrução, e aquele que for aprovado, de acordo com a lei, que ele for habilitado a portar arma, é uma questão de atividade policial. Agora, o outro cuidado que tem que se ter
é que na hora daquele policial, que ele não foi habilitado, e é uma outra questão que a gente entra, já fez essa discussão em vários municípios, o que se faz com esse policial que não vai portar arma? Então, teve necessidades de outros municípios, inclusive, que a administração pública, o gestor, que é correspondente da secretaria, ele modificou, inclusive, o uniforme dos guardas que não trabalham armado. Para poder desvincular. Mas isso vai gerar um outro problema. Então, vou ter um guarda de primeira linha, um guarda de segunda linha? Não. É discutível hoje, isso, né? Hoje. Porque a população, quando depara com um guarda municipal, ele não quer saber se ele está armado, se ele é polícia. Ele quer o quê? Que resolva o problema dele. Você sabe, o Márcio, amigos, daqui a pouco tem as perguntas que estão chegando pelo 981387000, mas o que o Amazonas está falando, em detrimento da sua explanação, é algo que me deixa preocupado, ou seja, existe verba para isso. Existe. E muitas a saúde vezes, financeira, Márcio, né? Exatamente, muitas vezes a própria administração, através dos seus secretários, não vai em busca, não levanta, não busca. Nós chegamos a participar de um evento que aconteceu no ano passado no auditório da Câmara e veio um representante da guarda de Sorocaba. Não, ele... O Oséias que é o presidente. O Oséias que é o presidente da conferência. Nossa, mas ele não é de Sorocaba? Não, ele é de São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo. Você precisa ver os caras com fuzil, guarda municipal, viatura própria, fazendo ronda escolar, patrulha durante a madrugada. Ronda comercial, blitz, né? Ronda comercial. Ou seja, eu falei, caramba, incrível, eu fiquei abismado. Me desculpe o que eu vou falar aqui. Mais bem aparelhado do que a própria Polícia Militar, entendeu? Isso aonde? É São Bernardo. São Bernardo é uma potência do ABC. Mas peraí, nós temos aqui o maior porto da América Latina, nós temos um polo petroquímico, nós temos da verba do Senasp. Então, alguma coisa precisa ser feita. E o próprio governador, a questão de umas 2 semanas, há poucas semanas, ele fez um decreto destinando o dinheiro do Estado para investir nas guardas civis. Olha. Questão de 2 semanas. Salvo engano, a Praia Grande tem mais guardas municipais que a própria batalhão sede de Praia Grande, que é o 45º Batalhão. Agora, por exemplo. o que nós não podemos, inclusive esse termo específico, especialista, eu até fico incomodado com essa denominação. Da forma que eu te denominei? Não, sabe por que eu fico... O termo em si? Não, porque se existe tantos especialistas, por que os especialistas não resolvem o problema, inclusive, da segurança pública? Isso eu vou tentar responder. Já passaram coronéis do Exército pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. Sim. Teve a era dos promotores de justiça, Isso. a época dos advogados, dos procuradores. Se tem uma pasta, Amazor, Douglas Gonçalves, meu amigo Serginho, você, telespectador, que é problema para resolver, chama-se pasta da segurança ou da insegurança pública. Porque já tentaram o promotor, procurador, coronel do Exército, no caso o coronel Erasmo Dias, que você conheceu, e nenhum deles consegue resolver. O problema o que é da segurança? Porque é um problema multidisciplinar. É o Estado, é o município, é a poda de árvores, a iluminação pública, Douglas. Tudo isso faz parte da equipe multidisciplinar de você colocar. E o guarda municipal ele tem tríplice responsabilidade. Quais são? É a penal, é a civil e a administrativa. Se um guarda municipal se envolver numa ocorrência, ele continua no município. E se Deus me livre, ele é autuado em flagrante, não que eu queira que aconteça isso, mas isso pode acontecer. Ele vai para onde? Para a cadeia comum ou existe uma cadeia já reservada para hipotéticas situações onde o guarda municipal possa, num primeiro momento, ser interpretado como um auto de prisão em flagrante ou não? Ou é afiançável? Porque o policial militar, o que ele faz? Você tira do município de um batalhão e coloca no outro batalhão. Ele mora em Santos, ele agiu em Santos, mas a ocorrência é complicada para a família dele. Então vou jogar ele para Guarujá, para São Vicente, para Cubatão, Peruíbe, enfim. E o guarda municipal? Essas situações têm que ser ponderadas também, né, Amazônia? Agora, você citou muito bem, Márcio, nessa preocupação, que a gente fala que nós somos uma região metropolitana. Sim. E que isso poderia ser resolvido de uma forma metropolitana Exatamente. também. A situação do guarda envolvendo uma ocorrência tipicamente policial, por exemplo. É o que ocorre nessas cidades que eu comentei, Barueri, Carapicuíba, que uma instituição, ela pede apoio para outra cidade e apoiar ela. Agora, uma situação que a gente vive, que existe um muro
é um muro que existe. A falta de integração entre as forças policiais. Porque, inclusive, em Jundiaí, isso em 2000, Jundiaí em 2000, e a quantidade de bairros que tem em Jundiaí é gigantesco. A própria Secretaria de Segurança do município, ele elaborou um mapa dividindo a cidade, onde Guarda Civil podia entrar, onde Polícia Militar podia entrar e Polícia Civil podia entrar. Desenvolvendo um trabalho integrado, inclusive onde as três poderiam atuar, uma dando apoio para a outra. Surtiu resultado isso? Surtiu. Tanto que Jundiaí hoje, pela extensão, inclusive territorial, e a extensão à população, precisa de um efetivo maior. Só que é aquele problema, onde a Guarda Civil não pode estar naquele momento, uma outra viatura de uma outra força policial aparece para integrar o contexto. Nós tivemos um caso recentemente na Zona Noroeste, em Santos, onde guardas municipais estavam lá num campo, num terreno. Quando chegaram criminosos, levaram os coletes balísticos, levaram as algemas, só não levaram a viatura ou fugiram com a viatura. Quer dizer, é isso que eu falo, você expor o guarda municipal numa situação de risco. Guarda Civil, PM, Polícia Civil não é vida de videogame. Você morreu, nasce de novo. Sim. É uma única e só vida. Então, a preocupação, Douglas e Amazor, é muito grande com a integridade física do guarda também. Está chegando perguntas pelo 981387000. O Anderson de Santos. O problema da criminalidade é falta de lei mais severa ou o não cumprimento das leis existentes? O Brasil tem... Qual é o nome do telespectador? Anderson. Anderson, boa tarde. O Brasil tem 4 milhões de leis. Só isso, 4 milhões de leis, tá? Todo dia morre uma lei e todo dia nasce uma lei nova. O que falta, quiçá, é o cumprimento disso. Talvez os excessos aí de livramento condicional, os excessos aí de substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direito, isso aí, de certa forma, pode soar como uma impunidade, mas não é. O Estado juiz dá uma chance, uma oportunidade para que o infrator da lei possa se reintegrar à sociedade. Amazor. Essa questão aí do cumprimento de lei e principalmente de aumentar algum tipo de punição com relação ao infrator, isso daí hoje no Brasil é tão lento quanto a reforma do primeiro Código Civil. É tão lento quanto isso. Agora, o que não podemos ficar, e outra coisa, a conferência elabora esse tipo de trabalho de conscientização até dos parlamentares, a necessidade de agilizar essa situação de modificação das leis, porque hoje, o que acontece? O próprio Estado, o Estado de governo, seja ele municipal, estadual ou federal, ele afasta o policial do próprio policial cumprir a lei, com receio dele sofrer uma sanção dentro da sua instituição, por conta de uma situação que ele pela própria condução da ocorrência, uma outra dificuldade que hoje a polícia tem, todas as forças policiais têm, é a audiência de custódia. Pessoas que estão sendo apreendidas e presas por ocorrências sérias, e chega na frente do juiz, o juiz decreta que ele tem que responder em liberdade, ou, enfim, ou modifica a atuação do policial. Agora, uma outra questão que a gente tem que levantar, no Brasil, no estado de São Paulo, ou no Brasil, vamos dizer assim, tem 3 estados que a população cresce diariamente. São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Em contrapartida dos outros estados, acontece uma redução. Por quê? Agora, essa questão da gente dividir o Estado em população ou até mesmo procurar entender por que o número de ocorrências no Estado de São Paulo, no Rio de Janeiro ou na própria Minas Gerais sempre acontece, aumenta por conta desse acréscimo de população que está havendo todo dia. Se você pegar hoje uma estatística, vamos falar aqui da região metropolitana, o número de ocorrências de Santos, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, num número vai aparecer um número relativamente diferente. Mas se você pegar roubo de carro, assalto, tráfico de entorpecente... Nossa, tá... Não, as 3 estão equiparadas. Por que isso, Amazor? Por quê? Porque o crime já se estabeleceu aqui, ele já criou uma raiz aqui. Agora, é aquela questão, não adianta eu, como gestor, simplesmente ficar falando, olha, o problema não é meu, é do Estado,
E ficar criticando o Estado toda hora, né? Entendeu? E cobrar o Estado faz a parte deles, inclusive, recentemente, todo mundo sabe, a ação que foi feita naquele roubo da transportadora de valores. Sim, né? Aqui em Santos, Aqui em Santos. Na Silva Jardim. Isso mesmo. A condução heróica que aqueles poucos policiais deram para defender a sociedade, defender o ato ilícito que estava ocorrendo, né? Porque eles foram roubar os valores que tinham dentro da transportadora, mas eles não mediram consequência. Não, colocaram até, tiraram fogo num caminhãozinho Justamente. ali, justamente eles criaram um evento extremamente, eu não gosto de usar essa palavra... cinematográfico. Não, e outra coisa, eu não gosto de usar essa palavra a nível profissional para bandido, porque bandido é bandido, ele não é profissional. Ele cria situações que, à vista de quem entende de segurança, vê que ele atuou de uma forma diferenciada. Agora, eu pergunto, as 3 forças policiais aqui da Baixada, que providências tomaram com relação aonde entra o planejamento? Se eu sei que tem pontos de riscos no município que precisam de uma maior atenção, câmera de monitoramento, um controle maior, inclusive porque ali está instalada uma empresa de segurança, apesar que eles têm... Nós temos 2 em Santos, né? Tem na Silva Jardim nós e temos várias. Tem várias. Porque é empresa de valores, pelo menos assim. Se você me permitir, Douglas, Azor, Pois não. o que é transportadora de valores? É onde o dinheiro dorme. O dinheiro dorme no banco, no caixa eletrônico, na agência? Não dorme lá. O dinheiro dorme no banco. No banco não, na transportadora. E detalhe, esse crime que o próprio Mazor disse, foram 2 delegacias que participaram. A Delegacia Especializada em Sequestro, o delegado Renato Mazagão, e também o Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC. Este caso foi esclarecido. Agora, o criminoso, o bandido, o marginal, o infrator da lei... Cadê ele? O que ele é? Ele é oportunista, imediatista e covarde. Ele foi agir que horas, Douglas? Na calada da madrugada. Por quê? Você sabe que você tem uma depressão no policiamento ostensivo e patrulhamento ostensivo. Então, foi nesse momento que o criminoso achou. Houve o rebaixamento, as viaturas de força tática, de BAEP, já tinham recolhidos? Ok. Então, tinha um suplemento menor de policial. Chegou a primeira viatura, a segunda viatura, você tem que orar e pedir, Deus, não me mata não deixa eu morrer não, porque senão eu não tenho vida de videogame. Essa é a realidade. Agora, isso é crime de organização criminosa. Ele foi milimetricamente, cirurgicamente constituído. Tanto é que esses criminosos foram os mesmos criminosos, ou parte desta quadrilha, foi a que praticou aquele assalto da transportadora de valores também lá no Paraguai. Certo. Estamos conversando com o Márcio Herson, repórter policial aqui no Hora Geral, e também com o Amator Ribeiro, especialista em segurança. Tem uma pergunta aqui do nosso telespectador. É o Douglas, isso mesmo? O nome dele? Douglas, Douglas pelo Facebook, através da nossa live, né? A Orla de Santos está terrível. Falta polícia e guarda municipal. Não temos a quem recorrer com relação à Orla. O que está acontecendo lá? Então, está reclamando da falta de segurança. Especificar o que está acontecendo. Agora, se eu te falar um dado que você não sabe, eu acho que o Amazor deve saber, porque ele tem informação. Sabe quantas câmeras de monitoramento tem no Museu Pelé? Tem bastante, eu estive lá. Quase 80. Sabe quantas tem no Orquidário? Um pouco mais de 60. Sabe quantas tem na Orla? Quantas, Douglas? 20 e pouco. Só 20? 20, acho que 23 ou 24 câmeras. Pouco, né? Carece demais do monitoramento, né? Então, é o planejamento que eu não vejo, parece que não existe. E você fala da Orla, que a Orla tem um monte de vagabundo, tem morador de rua, tem maconheiro... Tráfico entorpecente. Tráfico de entorpecente, aonde deveria, no meu simples entendimento, ser mais monitorado. E tem um sistema assim, que é um sistema integrado, né, esse monitoramento, não é isso? Onde ficam policiais militares, ficam ali pessoal das companhias de trânsito, inclusive. É todo um equipamento, guardas municipais, que estão ali como os olhos biônicos da cidade, para quê? Para passar justamente essa possibilidade das imagens, e muitas vezes essas imagens, Douglas, são partes integrantes em quê? No inquérito policial presidido por delegado de polícia, que é uma prova inconteste, que 99% sai para quê? Como base da denúncia do Ministério Público. Amazor, o meu xará aí, ele está preocupado com a Orla. A quem ele pode recorrer? O que fazer é a pergunta dele. Existe algumas... Na distribuição de efetivo da Guarda Civil, ela tem coordenadorias específicas. Tem a coordenadoria da Orla. Justamente. Então, na Orla existe uma coordenadoria que tem um responsável lá, ele é que direciona o efetivo, ele é que determina as ações que têm que ser efetuadas. Isso na Zona Noroeste tem, no Centro tem,
Na área leste tem, só que existe uma outra questão. É como a Guarda Civil de São Paulo. Nós tivemos um evento agora em São Paulo, dia 24, a Guarda Civil ela criou um seminário justamente para discutir segurança pública. A Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Capital, bacana, hein? A Guarda Civil lá são quase 6.000 homens. Tem mais de 200 inspetorias. Mais de 200. Tem inspetoria na Guarda Civil em São Paulo que tem o efetivo da nossa instituição daqui de Santos. Uma inspetoria. Tem a quantidade efetiva dos guardas municipais de Santos. Da Guarda Civil. Agora, como é que se administra, tem uma gestão de segurança, inclusive para se lidar com o efetivo, com 6.000 guardas. E lá existe uma hierarquia muito mais ampla, de acordo com, inclusive, a nova lei, né, porque tem que se criar, porque lá já existia uma corregedoria constituída, uma ouvidoria constituída, só que lá as coordenadorias, elas não são coordenadorias de região, lá são inspetorias regionais. E em cima do inspetor regional tem um inspetor superintendente. Ele faz a coordenação do que as inspetorias estão fazendo. Você percebe que o Amazor ele fala com propriedade de quem conhece o assunto. Profundo estudioso do assunto, né, Douglas? Então, é isso que eu quero chegar, o que eu falei na abertura da Hora Geral. Agora, isso me incomodou, Márcio Harrison, a Amazor Ribeiro e amigos do Hora Geral, eu já apresentei isso, não coloca ainda a produção. Eu fiquei incomodado, e aí eu fiz uma reportagem, porque às vezes quando eu vou para São Paulo, a gente acaba saindo ali, pegando aquela avenida que vai dar na Ricardo Japé, não guarda o nome de rua. E lá sempre tem um ônibus, um micro-ônibus do Crack é Possível Vencer. Aí eu parei lá, estava com o Sérgio Mendes, a gente veio numa reunião em São Paulo, né? Aí eu falei, Sérgio, vamos lá comigo. Mas o que você quer fazer? Ele me chama de DG. DG? Vamos lá. Aí eu dei sorte, Amazor. Estava lá a inspetora, tinha mais 2 coordenadores, e aí eu estava do lado daquele micro-ônibus Crack é Possível Vencer. Na frente 2 viaturas paradas e na frente 2 motos. Aí Apoio, eu né? não me lembro o nome da inspetora, eu conversando com a inspetora e tudo mais, tudo bem, desculpa, olha, eu sou de Santos, assim, eu queria saber, não, essas 2 viaturas, elas ficam aqui paradas, se precisar de ver alguma ocorrência, elas são deslocadas, os 2 guardas de motocicletas, eles ficam andando pelo bairro, ali na Vila Madalena, Vila Mariana, me corrigiram. Eu falei, esse micro-ônibus, dentro dele, nós temos um monitoramento, que são mais de 24 câmeras que nós monitoramos aqui no bairro e gravo. Eu posso entrar para dar uma olhada? Desculpa, nós não vamos autorizar, porque isso é um trabalho interno nosso. Não, eu entendo perfeitamente. Aí eu falei para ele, escuta, o que é esse cano aqui enorme? Ele falou assim, é uma câmera 360 graus, que é conectado ao sistema de monitoramento da prefeitura, e isso vai dar suporte, porque tem uma central que eles acabam cooptando isso. Eu falei, eu posso gravar um vídeo aqui para falar? Link, praticamente. Ele falou, exatamente. Ele falou, pode. Agora, fique estarrecido, Márcio Harrison. Eu fiz a mesma coisa aqui em Santos. Tem uma viatura, Crack é Possível Vencer. É um ônibus também, né? Um ônibus, micro-ônibus. Em cima do Embaré, da igreja do Embaré. Não funciona nada. Nem uma câmera? Nada. E o guarda fica ali do lado. Ou seja, é só vitrine. Não tem. Coloca o vídeo. Primeiro de São Paulo. Cadê o de São Paulo? Mas esse ônibus... Inspetora regional aí, ó. Sandra Pimentel. É a ela que eu quero fazer esse agradecimento. Como você pode ver, eu estou aqui na cidade de São Paulo, um pouco mais de 50 quilômetros da cidade de Santos, e venho mostrar uma realidade totalmente diferente que poderia estar sendo implementada na cidade de Santos. A cidade de Santos, que é considerada a cidade polo da região metropolitana da Baixada Santista. Pode ser que você, telespectador do Hora Geral e amigos das redes sociais, já deva ter visto esta viatura que fica justamente ali em frente à Igreja do Embaré, na orla da Praia de Santos. Eu não vejo um efetivo e todo o aparato que a viatura deveria ter em Santos, como essa aqui, que tem em vários bairros da cidade de São Paulo. Eu estou aqui na Vila Mariana e aqui você pode ver não só um efetivo, nós temos aí viaturas que dão apoio, também motocicletas com guardas que estão dando apoio para o local se houver uma ocorrência, e esse micro-ônibus semelhante ao que tem lá em frente à Igreja do Embaré, que no meu entendimento só fica estacionado para turista ver,
essa é a minha análise quanto jornalista. Aqui dentro possui 24 câmeras de monitoramento, justamente para dar segurança ao entorno da Vila Mariana. E o que deveria existir? Por que será que uma viatura como essa não é aparelhada o suficiente para poder mapear pontos onde tem usuários de droga, de crack, por exemplo, na cidade de Santos? Eu pedi à inspetora se eu pudesse entrar para ver os equipamentos e eu não fui autorizado porque se trata de um trabalho sigiloso e não existe a permissão. Óbvio que eu acatei a ordem e não vou poder entrar e mostrar, mas apenas para registrar que o efetivo, o equipamento, né, os guardas, tudo isso é para dar apoio à população da cidade de São Paulo. E qual a diferença de dar apoio à cidade de Santos? Com a palavra, a Secretaria de Segurança Pública da cidade de Santos. Olha lá. Então, isso, ainda bem que a minha produção resgatou esse vídeo, o Amazor e Márcio Harrison, para mostrar o que acontece em Santos. E aí você pode até falar, o meu telespectador, Douglas, isso é São Paulo, Santos é menor. Não, calma. Esse projeto Crack é Possível Vencer, me corrija, Amazor, é de um projeto do governo federal do Senasp, ou seja, através de convênio, ele é enviado ao município, não é isso, Amazor? Na verdade, esse convênio, ele envolve mais duas secretarias. Sim, é a de Ação Social e a Segurança. São saúde, as três. São três. É um eixo que reúne as três secretarias para poder desenvolver justamente esse trabalho de ação Do crack é possível vencer, por isso que leva esse nome. com relação a usuários de drogas. A Guarda Civil, no caso, que recebe esse veículo, ela levanta os dados, ela não faz a repressão direta. Ela levanta os dados, ela coloca esse veículo em locais específicos, que premeditadamente é levantado, ele vai lá, estaciona o ônibus e faz uma varredura um dia, sem inclusive se aproximar da onde está, vamos supor, onde está se vendendo droga, quem é o usuário. Tem câmera, essa câmera que suspende nesse telescópio, ele alcança quase 1 quilômetro. Olha aí. Então você não precisa pôr, vamos supor, o ônibus estacionado, exemplo, dentro da onde é o local de risco. Você pode avaliar de longe. Justamente para quê? Para poder a Secretaria de Saúde estar se envolvendo, a Secretaria de Ação Social está se envolvendo, justamente para quê? Muitas vezes não há necessidade de uma repressão específica. Precisa de quê? De vínculo. É que nem a pessoa em situação de rua, ela precisa de vínculo para ela ser retirada dali. Você quer ver, Márcio? Eu vou poder auxiliar a Secretaria de Segurança Pública, é uma opinião minha. Eu paro um veículo desse que Santos tem, do lado do orquidário, levanto esse telescópio e eu consigo monitorar o grande número de usuários de crack que fica naquele túnel no VLT, no caminho do VLT. Entre Santos e São Vicente, no VLT. Que ali os moradores reclamam diariamente. Olha, você pode ir lá 8 da manhã, você pode ir lá 3 da tarde, você pode todo horário, entendeu? A bagunça que eles fazem, os furtos que tem no local. Então você tem um equipamento desse que não é utilizado em prol da segurança da população. É uma pena. Com a palavra aí o comandante o comandante da Guarda Municipal e o secretário Sérgio Delbel, que se tem o equipamento, por que não está sendo utilizado na finalidade? Não tem o operador ou não tem o equipamento no ônibus? São duas perguntas. Aliás, você falou agora do VLT, eu uso muito o VLT quando eu vou para a delegacia de São Vicente, principalmente. É impressionante como a necessidade do operador do VLT reduzir a velocidade, Douglas, nesse trecho em especial, pelas pessoas que estão ali ou por pessoas que estão usando bicicletas, por exemplo, estão perambulando, andando ali, como se fosse nada, uma outra bicicleta. E o que acontece? Ali do lado da igreja, ali nesse local que você fala, Zé Menino, ficam normalmente duas viaturas. Fica uma Blazer da Força Tática e fica uma viatura, salvo engano, da 3ª Companhia da PM. Uma apoia na outra, porque senão o negócio é pior. Quer dizer, até que em Santos ainda está melhor. Agora, quando você passa do túnel para São Vicente, aí a coisa muda e para pior. Exatamente. Bom, estamos quase chegando no final da Hora Geral. Nós temos aqui mais perguntas. O Renato do Guarujá, Amazor Ribeiro e Márcio Harrison. Bandidos levaram ontem as câmeras de monitoramento no assalto a um condomínio no Guarujá. O que mais pode ser feito para tentar combater o crime?
já que até as câmeras estão levando. Exatamente. Delegado Marco Antônio Couto Pérez, delegado titular do município do Guarujá, inclusive já está convidado aqui para ver o programa e aceita a vir, só está vendo a parte burocrática com a seccional. Talvez ele já tenha informação. O que acontece? O controle da violência é muito complicado. Nós estamos com um déficit de policiais civis e policiais militares, principalmente na nossa região, muito grande. Vai vir agora a temporada de verão, daqui a pouco está batendo a porta. Exatamente. Eu pergunto para você, o Estado vai mandar 1.000 e poucos policiais e fica por isso mesmo, daqui a pouco eles vão embora. Então, quer dizer, a sensação de segurança, investir na Guarda Municipal, na sua Polícia Militar e também na sua Polícia Civil. Porque o que está acontecendo, Douglas? A viatura vai para a delegacia, pede 2, 3 horas, porque já tem um flagrante antes e tem 10, 15 pessoas aguardando a confecção de um boletim de ocorrência. Isso quando o sistema não para, porque se o sistema parar, não se usa nem mais a máquina de escrever. Tá? Parou o sistema, meu amigo, chora, sente e chora, porque não tem o que ser feito. Isso está acontecendo dia sim e dia não também. A informática é uma maravilha. Nós vivemos a informática, nós. Mas quando ela trava, meu amigo, não tem o que ser feito. Amazor, o Márcio falou muito bem, estamos chegando próximo da temporada de verão e isso envolve também todas as cidades da região metropolitana. E quando eu converso com o Amazor e ouço o Márcio Harrison, eu me sinto feliz, porque aquilo que eu falo no programa diariamente é algo importante, ou seja, há condição de melhorar tudo isso. Eu não sei o que falta, Amazor, se é competência, se é vontade política, se é conhecimento, eu não sei, porque os registros nos preocupam, nós, moradores e turistas. Na verdade, isso daí, esse processo evolutivo de tendenciar para atos ilícitos, logicamente, uma população maior tem uma tendência a aumentar. Agora, isso não é exclusividade de Santos, cabe o gestor municipal de qualquer cidade, ele ter uma equipe preparada para planejar essas ações, tendo em vista que o seu município, que volto a repetir, alguns municípios que são instâncias balneárias, que tem esse fluxo de aumento de população, ele tem que ter um planejamento específico para ele poder atuar com o seu efetivo e ver a necessidade aonde ele vai deslocar esse efetivo dentro de uma condição de estratégia de ação e, principalmente, é uma questão de tática para se utilizar o efetivo. Não adianta eu pegar uma viatura, estacionar ela num local específico, porque aquela viatura ela está morta ali. Então, se eu tenho um efetivo com um patrulhamento maior, um efetivo maior, e eu sei o que eu quero fazer com o meu efetivo, ótimo, exatamente. Eu tiro o meu efetivo agora. Não adianta eu pegar o meu efetivo, que é o que acontece numa grande maioria de guarda civil do Estado. Eu pego o meu efetivo, eu recolho ele e eu deixo ele sozinho dentro de um posto fechado, à noite, eu isolo aquele profissional, que inclusive ele está correndo um sério risco de ser alvo, ao invés de eu pegar esse efetivo, e no caso que existe na Praia Grande. Os próprios municipais da Praia Grande, todos são monitorados por câmeras. Monitoramento, exatamente. Não fica um homem sozinho lá, tomando conta de uma localidade física. Então, o gestor tem que criar esse dinamismo. Eu vou te falar uma coisa, não sei se você sabe. Me corrija, Amazor. Eu fiquei sabendo recentemente. Tem plantão de guarda municipal em Santos, em cemitério. Tu acredita? É verdade? Tem. Olha aí. Já para tu entender, o cara tá morto, tá lá, mas tem um guarda tomando conta do cemitério. Por que não tem um sistema de monitoramento? Atenção, estão tentando roubar a campa número 45. Manda uma viatura, meu Deus do céu. Os cemitérios são equipados também. Mas também tem o guarda. É um condomínio tranquilo, né? Caramba! Sai tu à noite para comprar um pão. Sai, com celular. E é um condomínio que não dá problema, não dá som alto, não tem problema de briga de vizinho. Não tem pancadão. Muito obrigado, Amazor Ribeiro, especialista em segurança. Vai retornar, sim, mais vezes aqui no Hora Geral. Meu amigo Márcio Harrison, esse não precisa retornar. Ele está diariamente aqui, porque ele é o nosso repórter policial, um profissional que só engrandece aqui o nosso Hora Geral e a equipe de profissionais da TV Ilha do Sol. Um abraço assim, ó, forte para você. Até amanhã. Tchau, tchau.